livro de Esdras, capítulo de número 10. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Crônicas, aí você chega em Esdras. E antes de Esdras, Neemias. Deus abençoe a vida das intercessoras, saudade de vocês. Vou ter que precisar da intercessão de vocês. Deus abençoe também o obreiro Marcos, para quem não conhece, é o meu pai. Veio comigo para dar intercessão comigo. Glória a Deus. Deus abençoe também a missionária que logo me colocou logo no altar. Eu disse eu ia orar aí embaixo, mas tem que obedecer. Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 1 até o verso 4. Quem achou diz amém? Amém. Os irmãos ainda estão apoiando a Bíblia, já tem a dica, eu vou esperar mais um pouco. Deus abençoe também Lênin, meu amigo, obreiro da casa do Senhor, obreiro aprovado. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vou ler para ganharmos tempo. E diz assim: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e fazei assim. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pode se assentar. Fala para o irmão que está do teu lado, diga: não converse comigo agora não. Se quiser conversar comigo, é glória a Deus e aleluia. Depois você vai fazer bate-papo, conversa com aquela sua amiga que você não viu há anos, mas ela é da palavra, viu, irmãos? Olhe para cá, por gentileza. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto que acredito que muitos foram até pegos de surpresa por perguntar a seguinte pergunta: quem é esse tal personagem Esdras? Que livro é esse? Nunca li, nunca soube desse tal livro na Bíblia. Só que, entrando nesse contexto, irmãos, nós estamos entrando em um período ao qual esse livro começa a descrever, em um período pós-exílio babilônico. Nós irmãos em Cristo que lemos a palavra, e também os queridos ouvintes, já ouviram falar da pior tragédia que aconteceu para o povo hebreu, que foi o período do cativeiro babilônico. E se eu chegar a um certo judeu, apóstolo, se perguntarmos a um certo judeu qual foi a pior tragédia na história do povo de Israel, eles vão dizer na atualidade: a pior tragédia que aconteceu foi quando o ditador Hitler, ele matou a maioria dos judeus. Mas e no passado, se eu perguntar, e se no passado, qual foi a pior tragédia para vocês? Eles vão dizer: foi quando a gente foi levado cativo para a Babilônia. Nesse período, irmãos, que houve o cativeiro babilônico, ao qual descreve a Bíblia, a cidade de Israel foi completamente devastada, foi completamente destruída, a ponto desse país chamado Jerusalém, ou Israel, não existirem mais. E olhando para o cenário da história do cativeiro babilônico, enquanto aquele povo estava lamentando,
enquanto aquele povo estava perdendo a esperança de que um dia Deus ia ter misericórdia de restituir de novo aquele povo a sua devida terra e assim cumprir a promessa de ser uma grande nação, embora sabemos que a razão do povo de Israel ter sido levado ao cativeiro foi por questão de pecado e desobediência e de não ouvir o mandato do Senhor através de seus profetas. Só que, porém, aí que nasce a esperança. O profeta Jeremias, no capítulo 25, ele começa a profetizar para o povo de Israel, dizendo: vocês irão para a Babilônia sim. Só que, porém, isso não vai durar para sempre. Vocês vão ficar no mínimo 70 anos de cativeiro, mas só que Deus, por meio do profeta Isaías, ele falou: o Senhor Deus, ele irá levantar um rei cujo nome é Ciro, o qual é persa, ao qual irá mandar pela ordem do Senhor que o povo de Israel voltasse para a terra e começasse a reconstruir o país, a nação de Jerusalém, ou Israel, o reino de Judá. Embora esse cenário, irmãos, ao qual era devastador, embora o povo de Israel no meio da Babilônia estava dizendo: Deus nos abandonou, não há mais esperança, Deus se esqueceu de nós merecemos por conta dos nossos pecados. Deus, por mais que seja duro castigar o seu povo, ele fala, apóstolo: eu vou restituir a minha nação. Teve gente que entendeu, eu vou repetir. Às vezes a gente fica se perguntando, quando tem consequência na nossa vida, quando Deus, ele permite que a consequência dos nossos pecados venha atuar nas nossas vidas, a gente começa a perguntar: Deus, o que é que eu fiz? Deus, aonde eu errei? Deus, o porquê está acontecendo isso? Aí que a gente lembra: foi porque eu errei naquilo, foi porque eu pequei naquilo, foi porque eu fiz naquilo. Mas só que porém, louva a Deus, que por você estar adorando a Deus, de você ter se rendido a Ele, é porque há momentos na nossa vida que as consequências irão chicotear-nos, mas só que Deus está dizendo: isso não vai durar por muito tempo, uma hora isso vai passar. Deus levanta Ciro. Ciro, ele dá a seguinte ordem a Zorobabel, chefe da família: levanta-se e vai para Jerusalém e reconstrua novamente o país e leva tudo ao qual foi pego pelo cativeiro e leva de volta para Jerusalém. Reconstrua o templo, reconstrua a comunidade, reforme tudo, comece de novo. Zorobabel, ele vai na sua primeira leva a reconstruir de novo a cidade de Jerusalém. Depois de tanto tempo, depois de, segundo a nossa lógica humana, Caro Levinson, aquele país não existia mais. Se imaginarmos a devastação que foi levado, só que porém eles vão começar a reconstruir. Nessa reconstrução, eles reconstroem o templo que foi destruído. Só que na segunda leva, aí que entra um personagem ao qual é conhecido como Esdras. Esdras, ele era escriba e sacerdote. Segundo alguns afirmam, ele tinha o maior prestígio, ele tinha a melhor posição na Babilônia. Ele era responsável pelos negócios judaicos. Ele, como escriba, era responsável de reescrever ou escrever algumas crônicas e alguns edictos reais, ou se possível até as escrituras sagradas. Mas só que, porém, quando vamos no capítulo 7 de Esdras, irmãos, a Bíblia faz questão de afirmar que Esdras era também um hábil e excelente homem na lei de Moisés e nas santas escrituras, ou seja, ele sabia as escrituras sagradas. Só que no período, o rei Ciro, ele cessa o seu reinado. Veio o rei Dario. Depois desse período que Esdras aparece na história, aparece Artaxerxes I a falar da seguinte ordem: vai, leva os sacerdotes, leva os
ele não podia voltar atrás depois de ter dito isso. O que é que Esdras faz? E Esdras me dá um exemplo interessante agora. Esdras, ele jejua e ora, e ainda recomenda o povo a orar e jejuar para poder chegar em segurança a Jerusalém. E o resultado que a oração de um justo pode muito seus efeitos, que oração de mãos dadas com jejum tem efeito, eles chegam em segurança a Jerusalém, porque a boa mão de Deus estava sobre eles. Mas por que ele vai para Jerusalém? Ele tem dois objetivos, repita comigo, dois objetivos. Está fraco, diga dois objetivos. O primeiro objetivo, ele veio com o objetivo de revisar ou ver como é que está o andamento da reconstrução de Jerusalém. E o segundo objetivo, que o principal que eu considero, ele vai para Jerusalém com o objetivo de reavivar o povo de Israel a espiritualidade. Ele tem o intuito do povo de Israel voltar à verdadeira essência de adoração, a voltar a ter temor e as escrituras sagradas aos princípios das escrituras. Só que porém ele depara com um problema. Ele vê uma comunidade completamente pobre e completamente atrasada culturalmente. Só que porém, quando vamos para o livro de Neemias, que também junto com eles, de mãos dadas, que afirmam que é um livro só, Neemias no capítulo 8 fala que o povo de Israel se reúne como um só homem e diga para Esdras: traga o livro da lei e leia para nós. E ele começa a ler da alva até o meio-dia e o povo só estava escutando. E por resultado dele ter pregado as escrituras, meus irmãos, aconteceu que quando vamos no capítulo 9 antes do capítulo 10, Esdras, ele ouve dos príncipes e das autoridades de Jerusalém, presta atenção nisso aqui, ele presta atenção, os príncipes começam a confessar: nós erramos contra Deus, nós pecamos contra Deus, nós nos misturamos com os povos das terras e nos casamos com mulheres ímpias ou mulheres estranhas. Esdras, após, irmãos, ouvir a confissão dos príncipes, ele rasga suas vestes, ele rasga o seu manto, ele rasga a sua barba e também arranca os seus cabelos e começa a ficar tônico e envergonhado. Ele começa a ficar sentado até o sacrifício da tarde. Só que depois que o sacrifício da tarde termina, alguns também fizeram o mesmo com ele, os que tiveram temor na palavra de Deus. E ele começa a se ajoelhar perante o Senhor. Ele estende as mãos como forma de redenção. E ele começa a confessar dizendo: Deus, nós temos um pecado grande sobre nossas cabeças. Nós cometemos um delito muito grande. O teu povo tem casado com mulheres estranhas. O Senhor mal nos libertou do cativeiro. O Senhor mal nos restituiu e nós voltamos para trás novamente. Nós voltamos novamente a errar contigo. E conforme, Senhor, agora esse delito, nós não merecemos viver. Irmãos, Natan não entendi o porquê era errado naquela época eles se casarem com outras pessoas que não exerciam a mesma fé, trazendo para o dia de hoje, que crente não pode se casar com isso. Quando a gente vai para Deuteronômio 1:7, Deus ele recomenda: não faça aliança com esses povos e nem se case com eles. Por que, Natan? Porque o que estava em risco não é porque, escuta, não é porque Deus é xenofóbico. O que é isso, Natan? Ele é contra os estrangeiros. Não! Pedro, ele mesmo falou: Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não menospreza ninguém, seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre. Ele não menospreza ninguém. O único problema é que a nação de Israel, como era separada daqueles outros povos, o que estava em risco de ter casamento místico
E sabe quanto o povo de israelitas morreram por consequência disso? Mais de 24.000 povos de Israel morreram por consequência da prostituição e da idolatria. Só que porém Deus ele cessou, porque um homem chamado Finéias, filho do sacerdote Eleazar, filho de Arão, ao qual Esdras, por ser sacerdote, é dessa linhagem. Pode? Eu não queria. Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, ele fica indignado com a atitude de um israelita que ele leva uma moabita para dentro do arraial de Israel. O que é que ele faz? Ele fica indignado, ele pega uma lança e ele mata tanto o que fez isso quanto a mulher moabita. E Deus ele falou: por você ter feito isso, Finéias, a tua descendência irá continuar sendo sacerdote. O que é que Deus está querendo dizer com isso, irmãos? A campanha de hoje, a justiça de Deus, a vitória da viúva. Para você ter a vitória, para você ter uma bênção, para você chamar a atenção de Deus, tome uma atitude. Se você quer que as coisas dê certo para você, se você quer algo, você precisa chamar a atenção de Deus. Mas Natan eu tenho orado, mas Natan eu tenho buscado, tenho feito jejum, tenho feito campanha, mas chama a atenção de Deus. Não queira ser mais um na multidão. Por consequência disso, Esdras, ele depois que termina de confessar o povo de Israel, o que me chama a atenção, irmãos, é que Esdras ele faz uma oração no plural, ou seja, ele se inclui também com o povo de Israel que cometeu esse delito. Por que, Natan? Ele não fez isso. Ele não cometeu isso. Mas sabe o que eu tenho entendido com isso? Líder que é líder que tem cargo mesmo, ele não é líder só porque tem uma credencial. Ele não é líder só porque ele tem um renome, mas ele é líder não só porque ele recebeu o título por causa do Senhor, mas porque ele também sente a dor que o seu povo também sente. Líder que é líder, ele não fica acomodado só mandando nas pessoas, mas ele também sente o que a pessoa que ele está na liderança está passando. Muitas das vezes você acha o seu líder chato, muitas das vezes você acha que seu líder pega no seu pé, mas na verdade ele entende o que você está fazendo, ele sabe porque ele é como você. Só porque ele é líder não quer dizer que ele é igual a você. Não quer dizer que ele não pode ser igual a você. Ele também é a mesma pessoa. Ele chora. Ele passa necessidade. Ele passa pelas aflições. E por isso eu tenho que dizer, queridos irmãos, ele está me mostrando que não basta só ser um líder, não basta você só mandar, mas é também você ter empatia pelo seu próximo. Ele começa a dizer: Deus, tu és justo, e perante a tua presença nós não somos dignos, e por consequência disso nós merecemos morrer. Em outras palavras, ele já estava esperando que o castigo acontecesse. Ele sabia que por conta desse pecado que o povo de Israel tem feito, de se casar com mulheres estranhas, de se casar com mulheres ímpias, poderia acontecer de novo o que eu acabei de dizer em Números capítulo 25, que Deus, ele viu uma praga e morre 24.000 pessoas por conta desse delito. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia logo fala no versículo 1. Esdras, enquanto ele está orando, enquanto ele está chorando, e a Bíblia faz questão de afirmar que o resto do povo, tanto criança, senhoras, senhores, mulheres, homens, estavam por detrás também orando, reconhecendo também que erraram, reconhecendo suas falhas e se humilhando, pedindo misericórdia a Deus. Só que Deus ele é tão maravilhoso que ele responde a oração de Esdras. Ele se levanta um homem chamado Secanias no meio do povo de Israel e começa a dizer: nós de verdade pecamos contra Deus e nós merecemos o castigo, mas porém ainda há esperança. Tudo que tu fazeres, nós faremos. Vamos fazer um
eu não vi nenhum momento extras dando essa solução. E também eu não vi nenhum momento Deus dizendo para o povo se apartar. Foi o próprio povo que tomou a decisão. E se faz um concerto com Deus, tem que cumprir. É bem verdade que todo mundo fala que ali, promessas têm que ser quebradas ou regras têm que ser descumpridas, mas na verdade é uma pura mentira. Se você fez uma aliança com Cristo, se você fez um concerto com Ele, se você fez um voto, e se você está fazendo essa campanha de hoje, você tem que cumprir até o final. Você não pode quebrar. Você não pode desfazer, você não pode descumprir. Além do mais, se você está sendo desleal com Deus, você vai ser desleal com o seu próximo, você vai ser leal com o seu próximo. Se você não cumpre as suas responsabilidades, você vai cumprir a responsabilidade perante Deus. Se você não cumpre seus afazeres na sua casa, você vai cumprir seus afazeres aqui na casa de Deus, irmão? Que hipocrisia é essa, pelo amor de Deus? É assim mesmo, meu Deus, aleluia. Então me explica. Como é que Deus ele fala como é que Deus ele aprova que o povo de Israel se aparte dessas mulheres? O que serão delas? Primeiramente, o que o povo de Israel fez primeiramente foi errado. Não deveria ter se casado com mulher que não seja da sua nação, que não exercesse a sua mesma fé. Isso se chama, qual Paulo ele fala, jugo desigual. Ele fala, não enfrente um jugo desigual, ou seja, não se casa crente com ímpio. Que concordância tem Cristo com Belial? Que concordância tem a justiça com a injustiça? Que concordância tem a luz com as trevas? Por que, Natan? Porque você está pondo em risco a sua fé, irmão. Você está pondo em risco a sua fé, você se apaixonando por uma ímpia. Você se apaixonando por ímpio. Mas por que Deus ele permite? Primeiramente, Deus ele permite que o povo de Israel se aparta das mulheres. Porque eles fizeram o concerto e eles tinham que cumprir. Mas por que é, Natan? Deus ele apoia o divórcio? É claro que não. Quando a gente vai para Mateus capítulo 19, apóstolo, havia naquela época de Jesus duas escolas. Diga comigo, duas escolas. A primeira é a escola de Shammai, que é uma escola radical, que eles diziam: o homem só pode se separar da mulher em caso de prostituição. A segunda escola era a escola de Hillel. Fala comigo, escola de Hillel. Escola de Hillel. Que era uma escola já liberal. Eles diziam: o homem pode se separar da mulher porque ela é feia. Só basta encontrar um defeito na mulher e já pode se separar. Só que Jesus, no capítulo 19, ele não está apoiando nem a escola de Shammai, nem a escola de Hillel. Olha o que ele fala: quando os judeus eles vão, é lícito dar carta de divórcio? Jesus ele fala: no princípio não era assim. Deus ele criou macho e fêmea. Deixará o homem e a sua mulher e se unirá com a sua esposa, e serão uma só carne. E deixará o varão os seus pais e se unirá. No princípio não era assim. Ou seja, Jesus não estava nem a favor da escola de Shammai, da escola de Hillel, estava a favor do casamento, da imagem que Deus estabeleceu da união entre o homem e a mulher. E ele ainda falou: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Sim, mas por que Moisés ele permitiu que nós dássemos carta de divórcio? Jesus falou: por causa da dureza do vosso coração. E ainda Cristo atingiu na ferida. Ele atingiu na ferida e ele falou: aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, está cometendo um pecado. E aquele que tanto a mulher se deixar o seu marido se casar também com quem se divorciou, também está cometendo um pecado. Aí Paulo entra. Aí Paulo também fala desse assunto, também não defendendo a questão de Hillel nem de Shammai, ele também entra na questão também de Cristo. Ou seja, você tem duas opções: ou você perdoa o seu marido ou sua esposa, ou melhor, se vai se divorciar, você não vai poder se casar. Ou você vai ter que esperar um dos dois morrer,
vejo isso na facilidade que os famosos têm. Se casam, logo um dia depois, semana em semana, anuncia, se separou, se divorciou. Infelizmente, irmãos, não é diferente, apóstolo, no tempo de hoje. Estamos lidando com um bando de cristãos Gretchen. Que é isso, Natan? Crente Gretchen? Sabe quantas vezes Gretchen se casou? A que é conhecida como a Rainha Bumbum. Mais de 18 vezes essa mulher se casou. E infelizmente não é diferente também no nosso meio. O irmão casa com a irmã, depois, não gostei dela, é muito feia, eu quero me casar com outra. Irmão, você precisa nascer de novo. Você precisa entrar pela porta. Você precisa se consertar. Você acha que casamento é brincadeira? Você acha que casamento é só sexo e pronto? Casamento é a vida toda. Um certo pastor me falou, você tem seu cartão molhado, apanhe até o final. Se tem a sua esposa, vai até o final. Se tem seu marido, vai até o final. Mas voltando a esse caso, irmãos, o povo de Israel extra se reúne com o povo e começa a dizer, vocês transgrediram no Senhor assim, assim, assim. Façam o que vocês disseram. Apartem-se das mulheres que vocês se casaram e apartem-se dos seus filhos, para que assim a ira de Deus se aparta de nós. O povo de Israel concorda, mas só que nesse período estava havendo grande chuva. Estava havendo muita chuva pesada. E o povo de Israel disse, isso que o Senhor aqui está nos pedindo não é para ser consertado nem um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Faça assim. Separa príncipes, separa cabeças e aqueles que se casaram com mulheres estranhas, aqueles que tiveram filhos, vão no dia exato para poder se separar. Nesse exato momento, o que ele está mostrando para nós, irmãos, é que ele veio com o intuito, é que ele veio com o objetivo de querer reformar aquele povo que culturalmente e espiritualmente não estavam vivendo uma espiritualidade correta perante Deus. E no nosso meio, Deus ele quer levantar eles também para ser reformadores. Deus ele quer levantar pessoas que reconstruam de novo os muros de Jerusalém. Deus ele quer de novo que levanta pessoas que façam a diferença e apontam para o pecado e dizem é pecado e está errado, se conserta. Irmãos, a gente não está aqui de brincadeira, a gente não pode ficar calado, carobeiro grego, perante coisas erradas no nosso meio. A gente precisa, nesses últimos tempos, entrar em reforma. Quer ver um processo? Sabe por que muitas pessoas não gostam de reforma? Eu vou usar um exemplo básico. Vamos supor que houve uma tempestade e acabou derrubando a casa. Só que a pessoa estava com recursos, mas só que em algum tempo ele conseguiu ajuntar a casa para depois, ajuntar dinheiro para refazer a casa. Só que o problema é que ele vai ter que começar tudo de novo porque a chuva derrubou. E no caso da nossa vida espiritual, irmãos, a reforma é muito pior quanto trazendo como exemplo. Que a gente vai ter que permitir que o Espírito Santo ele entra no nosso ser. E a nossa velha natureza, irmã Ana, ele poder mexer em algumas coisas. Isso não me agrada, isso não vai ficar, isso vai ter que ser jogado fora. E ele reformar naquilo que é bom aos olhos dele. Eu posso dizer uma coisa, você que é cristão sabe disso, que você vai ter que passar por uma reforma e começando hoje. Você sabe que hoje, que Deus está me usando aqui, você vai ter que jogar algumas coisas fora. Você vai ter que permitir que o Espírito Santo entre no ser, você vai ter que dizer, Espírito Santo, fica à vontade. Tira tudo que não te agrada dentro de mim. Tira, meu Deus amado, raiz de amargura. Tira rancor, tira ódio, tira raiva, a cólera. Meu Deus, tira a mentira. Tira o engano, a hipocrisia, a falsidade. Você tem coragem de dizer isso para Deus hoje? Natan, essa não é a palavra que eu estava esperando.
pensei que você ia dizer, a viúva recebeu a vitória. Quem quer receber vitória, assim como essa viúva recebeu vitória, você também vai receber. Se prepare, você vai receber carro. Se prepare que a conta do banco vai encher. Se prepare que daqui você saindo, alguém vai te abençoar. Não é porque eu estou pregando isso, não quer dizer que isso pode acontecer, mas só que Deus ele quer trabalhar primeiro aqui para depois trabalhar. Aleluia, aleluia.